Foram 2 noites em especial no hospital, quando eu sinceramente não sabia o que ia fazer, se eu ia sobreviver ou não. Recentemente, Lee estava no hospital numa condição crítica, com Covid-19. Eu estava debaixo de uma enorme pressão, com todos os equipamentos conectados, mas lembrar aquelas noites em especial, clamando ao Senhor para me ajudar. E eu pedi a Ele que fizesse algo sobrenatural, que Ele pudesse me encorajar e me ajudar a passar por isso. E eu lembro que no dia seguinte, tive uma noite do inferno. Você tem que entender que nessa área da enfermaria, ninguém pode entrar. Ninguém pode entrar. Nenhum pastor, nenhum amigo, nenhum membro da família. Ninguém podia entrar. E Deus mandou um faxineiro. E de repente esse faxineiro entrou e foi como um raio de luz. E começou a conversar comigo, perguntar como é que eu estava. Começou a perguntar e me disse para segurar firme. E aí conversamos mais um pouco. E aí ele se virou para mim e disse que era um missionário na Nigéria. Tinha trabalhado lá por 14 anos. E começou a me contar como Deus tinha salvado tantas almas através do seu ministério. E nos últimos anos ele tinha voltado para a Irlanda do Norte. E ali ele estava encorajando o meu coração. E me falando sobre as almas, sobre o amor de Jesus e o amor de Deus. E eu estava ali pensando, quando Deus quer te alcançar, Ele sabe exatamente a pessoa certa. E naquele momento foi um faxineiro. Ninguém mais podia entrar, então Deus mandou o faxineiro. Ele foi embora naquele dia e ele disse antes de partir: filho, posso orar por você? E eu disse, claro. Então ele começou a orar ali da porta, ele não podia me tocar. E à medida que ia orando, pedindo ao Espírito Santo me visitar e pedir para que Deus curasse o meu corpo, tocasse nos meus pulmões. E ele ficou ali na porta, clamando ao Senhor para salvar a minha vida e continuar a me usar. Então ele se foi. Mas o que era incrível é que, depois disso, todas as vezes que ele passava perto da minha janela, ele me dava o sinalzinho de joia. E naquela noite foi que tudo começou a virar. Será que foi a oração de um faxineiro? A energia de Lee retornou e ele começou a sentir fome. Naquela noite comecei a ter o desejo de um pacote de chips. E pedi ao Senhor, será que alguém poderia trazer para mim? Será que, Senhor, o Senhor poderia me trazer um pacotinho desses chips e uma Coca-Cola? E aí na manhã seguinte, o faxineiro veio e trouxe uma sacola. E naquela sacola tinha 2 laranjas, uma lata de coca e um pacotinho dos chips que eu queria. Não me diga que Deus não sabe. Deus sabe de cada uma das nossas necessidades. Ele conhece cada um dos nossos desejos. E ele então passou aquela sacola para mim, já que ele não podia entrar. E ele disse, é um presente do Senhor. Eu me sentei e eu comi aqueles chips. Deus é Deus. Ele sabe exatamente os desejos mais profundos do nosso coração. Ele sabe de tudo que nós precisamos. Eu quero te encorajar, você que está aí. Deus sabe exatamente do que você precisa. Ele conhece os desejos do seu coração.
Ele é um Salvador impressionante. Nunca subestime o que Deus pode fazer por você. Graças àquele faxineiro, você sabe quem você é. Se você um dia ver esse vídeo, obrigado por ouvir a voz de Deus e alcançando alguém como eu. E para você que já está salvo, mantenha os seus olhos nele. Mantenha os seus olhos em Jesus. E para você que não conhece Jesus Cristo, eu te desafio. Levante os seus olhos e olhe para os céus. E clame do fundo do seu coração: Senhor, tenha misericórdia de mim, um pecador. E você irá para casa justificado, como se nunca tivesse pecado. Que Deus te abençoe. Que você conheça o amor de Jesus e o poder do Espírito Santo. Que Salvador. Amém.